Bem, pessoal, obrigado pela presença. Não, esses aí já estão reservados. Já. Não, tem mais. Tem 3, é os que tem aí. Eu pedi à editora 20 exemplares, acabou. Bem, gente, então agradeço a presença e eu vou falar um pouco do livro que eu traduzi e fiz um pequeno prefácio, né? Como acontece com as obras de Chesterton, né? Elas, além do leitor notar a genialidade da obra, os próprios livros de Chesterton têm uma biografia, né? Esse, por exemplo, com ele aconteceram muitas coisas interessantes, né? Que eu conto aí no prefácio, e nele a gente percebe, enfim, a biografia de um grande homem, um grande santo da igreja, o maior santo entre os filósofos, o maior filósofo entre os santos, né? E uma biografia escrita por um gênio da literatura, né? São duas montanhas que a gente se depara com elas, né, na nossa frente, o biógrafo e o biografado, né? E para nós aqui de baixo, né, a gente fica contemplando essas duas montanhas, né? E como Chesterton percebe, né, e compreende e apreende, né, os ensinamentos de Santo Tomás de Aquino, né? É uma viagem a compreensão que Chesterton tinha de Santo Tomás, é uma viagem na própria filosofia de Santo Tomás, né? E é um testemunho, né, da santidade cotidiana de Santo Tomás. É uma espécie de um contato do leitor com o que é de fato uma santidade e quanto que ela aproxima, né, o homem da sanidade. A santidade e a sanidade se acompanham mutuamente, né? É quase que como se Chesterton dissesse que não é possível ser são sem ser santo, né? A santidade nos protege das loucuras do mundo, né? Então, Chesterton escreveu esse livro há 3 anos antes de morrer, já na plena maturidade, já um autor consagrado, já um escritor conhecido no mundo inteiro, apreciado, que comandava o respeito, inclusive dos seus maiores adversários, nas contendas que ele sempre cultivou como uma espécie de cavaleiro medieval, né? Ele se colocava como um cavaleiro medieval, né? Ele sempre dizia que usava para o combate, o debate com o mundo, as armas da Idade Média. Até a figura dele é meio medieval, né? Figura física dele, né? E ele nunca deixou de deixar muito claro que as armas deles eram as armas medievais contra toda essa loucura da Renascença, ele chama nesse livro Renascença de recaída, né, e a Idade Média de nascença.
Então ele deixava isso sempre muito claro. Ele escreveu muitas obras sobre a Idade Média, embutida em biografias que ele fez. Por exemplo, a biografia do Geoffrey Chaucer, que é um dos pais fundadores da língua inglesa, uma biografia extraordinária, em que ele fala muito da Idade Média. A biografia de São Francisco de Assis e esta, de Santo Tomás. As biografias de Chesterton são obras únicas. A própria constituição da biografia, ela é uma espécie de pintura de um quadro. Ele vai pintar um quadro na nossa frente. Chesterton a formação dele era de artes plásticas, né? E a única formação dele era em artes, né? E então é uma espécie de pintura de um quadro onde o biografado é a figura central do quadro, mas ele pinta todo o quadro primeiro, antes de colocar o biografado no quadro. Então, quando ele coloca o biografado se encaixa no quadro, e você entende quais são as relações daquela pessoa com tudo que estava acontecendo na época. É assim com todas as biografias dele. Ele escreveu várias biografias, inclusive de pessoas contemporâneas, né, do Charles Dickens. A biografia do Charles Dickens, por exemplo, foi saudada pela própria filha do Charles Dickens, que era viva ainda, como uma das pessoas que mais entenderam o pai dela, né? E com essa biografia, a autobiografia do Chesterton, a própria autobiografia que ele escreveu, é um pouco isso. Você acaba se acostumando com o ambiente, e quando ele fala dele próprio é uma coisa muito natural, né? E no caso de Santo Tomás, ele faz exatamente isso, né? Esse livro foi escrito numa época, então, que ele estava no final da vida, e que muitos dos seus amigos duvidaram que ele seria capaz de escrever esse livro. Porque na época que ele escreveu o livro, tinha havido uma renascença dos interesses sobre São Tomás de Aquino, principalmente a partir de uma encíclica do Papa Leão XIII, que recolocava São Tomás de Aquino como o doutor comum da igreja. E ele insistia que São Tomás de Aquino devia ser o doutor ensinado nos seminários católicos. E essa encíclica de 1883, se não me engano, Aeternis Patris, ela então reacendeu todo o interesse intelectual, da intelectualidade católica nos estudos sobre São Tomás de Aquino. E já então havia praticamente 50 anos dessa encíclica, e tinha aparecido várias obras, né, de grandes intelectuais sobre São Tomás de Aquino, sobre a Idade Média, os amigos de Chesterton cochicharam uns com os outros, né, de que talvez Chesterton tivesse assumido uma tarefa que ele não teria capacidade de cumprir, porque claramente ele não teria seguido ou lido todas as obras eruditas que teriam saído ao longo do tempo, etc. E o pessoal ficou com medo dele estar embarcando numa canoa furada. Ficou todo mundo na expectativa, né? O que seria daí? E a história da escrita da obra foi muito interessante, porque ele ditou a obra, metade da obra, sem consulta nenhuma, para a secretária dele. Não consultou nenhum livro, nada. Metade do livro ele ditou em um mês e pouco. Depois ele parou e pediu a ela para comprar alguns livros. Vai a Londres e compra alguns livros para mim. Eu conto essa história no prefácio. Sobre Santo Tomás de Aquino.
Aí ele perguntou, quais livros? Eu disse, não sei. Vai lá e compra. Ela então consultou o padre Knox, ele deu uma lista de livros recentes que estavam saindo, e ela foi, comprou, chegou lá com um monte de livros, ele deu uma folheada assim geral nos livros, e editou o resto do livro. Bem, quando o livro foi publicado, eu vou me permitir ler aqui um parecer se não o maior, um dos maiores tomistas então vivos, o francês Étienne Gilson. Étienne Gilson escreveu uma obra clássica sobre a Idade Média, escreveu uns 3 ou 4 livros sobre Santo Tomás de Aquino, a filosofia, a teologia de Santo Tomás de Aquino. Era tido então como se não o maior, um dos maiores tomistas vivos, na linha da encíclica de Leão XIII, né? Então eu vou ler o parecer que esse Gilson faz do livro. Em 1939, 6 anos após a publicação do livro, Étienne Gilson diz o seguinte: considero sem comparação alguma que é o melhor livro jamais escrito sobre Santo Tomás. Só um gênio podia fazer algo assim. Todo mundo admitirá, sem nenhuma dúvida, que se trata de um livro inteligente, mas os poucos leitores que tenham passado 20 ou 30 anos estudando Santo Tomás de Aquino e tenham publicado 2 ou 3 volumes sobre o tema, ele estava falando de si mesmo, terão de reconhecer que a chispa de gênio de Chesterton lhes deixou a erudição ao resto do chão. Tudo o que tentava expressar desajeitadamente em fórmulas acadêmicas foi expresso por Chesterton. Ele percebeu tudo o que estava desajeitadamente tentando expressar por meio de fórmulas acadêmicas. Chesterton foi um dos mais profundos pensadores que já existiu. Foi profundo porque estava certo, e ele não podia evitar estar certo, mas não podia evitar também ser modesto e caridoso. Por isso, ele legou aos que o entendiam a compreensão de que ele estava certo e que era profundo. Aos outros, ele escondeu sua profundidade em sua espirituosidade. Isso é tudo o que podem perceber. Então, daí vocês podem avaliar, né, o valor desse pequeno livro, né, que é um livro pequeno, os padrões dos próprios livros de Chesterton. E uma outra coisa que aconteceu com esse livro, eu ainda estou na biografia do livro, vocês me desculpem, é que logo depois da publicação desse livro, a ordem dos dominicanos na Inglaterra, através do seu superior, adotou o livro de Chesterton como uma bibliografia básica para os mosteiros dominicanos da Inglaterra. A própria Ordem de Santo Tomás estava adotando o livro de Chesterton como biografia básica para ensinar as doutrinas filosóficas e teológicas do santo, né? Esses dois aspectos, né, mostram como é valioso esse pequeno livrinho aqui, né, do ponto de vista da compreensão de Santo Tomás. Eu diria que é uma das melhores introduções a quem quer estudar Santo Tomás de Aquino, né, a obra de Santo Tomás, né? Digamos, quem queira estudar a Suma Teológica, ou os vários escritos de São Tomás, né? É o melhor livro para se começar a ler, né? Então, o que o Chesterton faz nesse livro, né, para pintar o quadro, né? Então, ele tem várias vertentes. Uma delas é o seguinte: ele nos conta, né,
contra que inimigos Santo Tomás lutou? Isso é um aspecto muito importante da vida de Santo Tomás de Aquino, né? Os inimigos contra os quais ele lutou, né? Com toda a fúria que uma santidade pode ter, né? No caso dele, uma fúria muito serena, mas fúria. A outra técnica que o Chesterton usa nesse livro, né? Assim, antes disso, e nesse combate tomista de Santo Tomás de Aquino, ele faz Santo Tomás dialogar com os modernos, com os hereges modernos, digamos assim, né? Porque as heresias contra as quais Santo Tomás lutou, elas não terminaram. Hoje elas atacam a igreja de todas as formas possíveis, mas elas nunca acabaram, obviamente, né? Então ele faz Santo Tomás dialogar com os modernos e massacrar os modernos, obviamente, né? Os hereges modernos. Mas ele faz mais. Chesterton, nesse livro, ele faz um paralelo de Santo Tomás com pelo menos 2 santos mais ou menos contemporâneos de Santo Tomás. E essas comparações são absolutamente magistrais. Uma das comparações mais longa, mais detalhada e mais, digamos assim, minuciosa, ele faz entre Santo Tomás de Aquino e São Francisco de Assis. Não pode haver 2 santos mais diferentes um do outro. Não pode haver. E ele mostra como esses 2 santos trabalharam em conjunto para a mesma coisa, que foi recuperar o elemento cristão para a cristandade no século XIII. Esse elemento cristão estava ameaçado no século XIII, primeiro por uma tradição católica e segundo por uma invasão externa. Então ele explica como é que esses 2 santos, com hoje nós diríamos, uma tecnologia completamente diferente, eles conseguiram salvar o elemento cristão. Um deles, São Francisco, que era um homem, não era um homem de letras, era um homem de ação, era um corisco vivo, né? Andava sempre correndo e desafiando né? É célebre o desafio dele que ele fez ao sultão lá nas cruzadas, né? Para entrar numa fogueira, ele o sultão, para ver que Deus que ia proteger quem, né? Claro que o sultão não aceitou, né? Mas ele era um corisco, né? E São Tomás, uma massa de homem, grande, gordo, sereno, contemplativo, homem de letras, homem do pensamento, homem da erudição, né? E como é que esses 2 fizeram o mesmo trabalho, que foi proteger a igreja de um platonismo agostiniano, não é? E de um maniqueísmo asiático, digamos assim, os ventos do deserto que sopravam através de Bizâncio, né, no Ocidente. Depois ele faz uma outra comparação extraordinária também, num evento que ocorreu, que é histórico,
as biografias oficiais do Santo Tomás narram, né, que é o evento na corte de São Luís, onde São Tomás foi convidado para uma festa. Ele quase nunca aceitava convite algum, a menos que ele fosse obrigado pelo superior dele, da ordem. Quando ele era obrigado, aí ele ia, né? Não se esqueçam, né, que Santo Tomás era monge mendicante, né, como São Francisco, as duas ordens mendicantes. E a própria ordem mendicante já era uma grande ameaça para a igreja. Todo mundo encarava ordens mendicantes como um perigo contra a igreja, né? Então ele era um monge mendicante que se vestia como monge mendicante e que mendicava, né? Então ele foi então convidado e obrigado a ir numa festa na corte de São Luís, e esse evento é usado por Chesterton para a comparação das duas santidades, que também não há nada mais diferente que São Luís e Santo Tomás, né? O Chesterton dizia que a santidade é uma coisa tão diversa que nem os assassinos são tão diferentes uns dos outros quanto os santos. Então, essa técnica do Chesterton, então, começa a deixar um quadro claro na cabeça, na imaginação da gente, dessa figura grande, mais ou menos lenta, né? Desse que foi chamado na escola de boi mudo. Os colegas de escola do São Tomás consideravam ele meio deficiente mental, assim, meio lerdo, faltava alguma coisa nele para fazê-lo um ser humano inteligente, digamos assim, né? Então apelidaram ele de boi mudo, né? Ele foi tem uma frase que eu vou tentar achar aqui, do professor dele, o grande Santo Alberto Magno, sobre esse boi mudo, antes dele rugir. Pois Aquino era ainda geralmente conhecido como apenas um aluno obscuro e obstinadamente desinteressado, dentre muitos outros mais brilhantes e promissores, quando o grande Alberto rompeu o silêncio com seu famoso clamor profético: vocês o chamam de boi mudo. Eu lhes digo que esse boi mudo mugirá tão alto que seus mugidos preencherão o mundo. O Santo Alberto Magno foi o primeiro a perceber a grandeza de São Tomás de Aquino, né? Obviamente, depois, muito rapidamente, toda a cristandade percebeu, né? Ao longo do texto, vocês encontrarão, obviamente, né, as lutas de Santo Tomás. Desde a luta, quando ele foi preso no castelo do pai dele. O pai dele estava no centro da política mundial na época, né? O pai dele era uma das figuras mais importantes no mundo, e ele poderia ser qualquer coisa que ele quisesse, Santo Tomás de Aquino, né? Tinha uma fortuna incalculável, família, né? Todas as facilidades. A família dele ficou muito chocada
quando não só ele se declarou que queria ser monge, como queria ser monge mendicante. Isso para a família foi terrível. Então eles prenderam ele numa torre, no castelo do pai dele, e os irmãos dele levaram uma donzela para a cela dele, e para tentar dissuadi-lo através do enamoramento, talvez, dele pela donzela, de ser monge. E aí tem uma descrição muito interessante, que ele pegou um tição na lareira e ameaçou a moça, saiu correndo a moça, etc. Vocês vão ver. Então, alguma coisa da biografia dele, a gente vai ficando sabendo através de todo um quadro que Chesterton está pintando, tá certo? Vou dar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a grande luta que ele teve com uma figura chamada Siger de Brabante. Brabante era uma cidade. Esse camarada, ele tentou fazer uma alta traição com Tomás de Aquino, traição intelectual. E realmente essa traição calou tão fundo no espírito de São Tomás que foi a única vez que São Tomás levantou a voz num debate, no desafio que ele fez ao Siger de Brabante. E vocês vão perceber claramente que Siger de Brabante é o precursor de Kant. Então, eu vou ler o trecho aqui, desculpe se leio, mas é impossível falar melhor do que Chesterton falou, né? Siger de Brabante disse o seguinte: a igreja está certa teologicamente, mas pode estar errada cientificamente. Há duas verdades, a verdade do mundo sobrenatural e a verdade do mundo natural, que contradiz o mundo sobrenatural. Enquanto somos naturalistas, podemos supor que o cristianismo é todo contrassenso. Mas então somos lembrados que somos cristãos e devemos admitir que o cristianismo é verdadeiro, mesmo se for um contrassenso. Em outras palavras, Siger de Brabante, ele está entendendo tudo, partiu a mente humana em duas, como um vendaval numa antiga lenda de batalha. Declarou que um homem tem duas mentes. Com uma delas, ele deve acreditar inteiramente, e com a outra, ele pode desacreditar completamente. A muitos, isso parecia pelo menos uma paródia do tomismo. Na verdade, era o assassinato do tomismo. Não era dois modos de descobrir a verdade. Era um modo falso de pretender que existam duas verdades. E é extraordinariamente interessante notar que essa foi a única ocasião em que o boi mudo revelou-se um touro selvagem. Quando se levantou para responder Siger de Brabante, ele estava completamente transfigurado. E o próprio estilo de suas sentenças, que é como o tom de voz de um homem, estava subitamente alterado. Ele nunca se mostrara encolorizado com qualquer inimigo que dele discordasse. Mas esses inimigos tentaram a pior traição. Fizeram-no concordar com eles. Porque o Siger de Brabante estava dizendo que o que ele estava falando era uma decorrência lógica do tomismo de Santo Tomás de Aquino. Então, em sua última batalha, e pela primeira vez, ele lutou como se possuísse uma alabarda. Há um timbre nas palavras, inteiramente além da paciência impessoal que ele mantinha em debates com muitos inimigos. Atentem, entre aspas agora, atentem para a nossa refutação do erro, isso é São Tomás falando. Ela não é baseada em documentos da fé, mas nas razões e afirmações dos próprios filósofos.
Se então houver alguém orgulhando arrogantemente de sua sabedoria, que deseje desafiar o que escrevemos, que não o faça insidiosamente ou perante crianças impotentes em decidir acerca de assuntos tão complexos, que responda abertamente se tiver coragem. Este encontrar-me-á então confrontando-o, e não apenas meu desprezível ser, mas muitos outros cujas obras são verdadeiras. Batalharemos contra seu erro, ou traremos a cura para a sua ignorância. E Chesterton continuou: o boi mudo está rugindo agora, como um animal acuado, e ainda assim terrível, se levando contra toda a matilha. E aí ele descreve depois outros desdobramentos dessa luta. Então, essa é uma das lutas que Santo Tomás empreende na vida, né? A outra luta central na vida de Santo Tomás, né, isso do ponto de vista mais filosófico do que teológico, né, é contra os maniqueus. Certo? Bom, é difícil a gente entender o maniqueísmo hoje, porque ele está perpassando toda a nossa cultura. Nós somos todos maniqueus hoje. Grande parte da igreja é maniqueia. Então fica difícil a gente separar o joio do trigo, hoje, atualmente, né? Mas, se vocês lerem esse capítulo que ele escreve, chamado Meditação sobre os Maniqueus, não há como não perceber, então, o que é o maniqueísmo e, sobretudo, como Santo Tomás usou todas as energias que ele tinha contra essa insidiosa heresia que entra pelos poros da gente, por um problema que é muito natural ao ser humano. Deixa eu me controlar aqui. É muito natural ao ser humano, que é o problema do mal no mundo. E como nós tratamos o mal no mundo, como nós entendemos a existência do mal no mundo. Existem várias respostas padrão que o ser humano pode dar a esse problema. O mal existe. E contrapô-lo a outra verdade que em todas as culturas foi sempre percebida, mais ou menos aparente, é que Deus é bom. Como conciliar isto é sempre uma tragédia, sempre um drama do homem. Para o católico, que é verdadeiramente dócil à doutrina católica, essa tragédia ela só pode ser resolvida na cruz de Nosso Senhor. Não há a menor possibilidade de ser resolvida em outro lugar. Mas existem os desesperados, os desesperançados. E aí a gente tem uma gama enorme de possibilidades de fugir ao problema. Atualmente, existem várias formas padrão. O niilismo é uma forma padrão. O niilismo, quando a gente fala em niilismo, a gente lembra do filósofo maior do niilismo, que foi Nietzsche, mas o niilismo é muito bem expresso em Buda, no budismo. O budismo é uma
filosofia, não é uma religião. O budismo nunca foi e nunca será uma religião, não é? Mas é uma filosofia nihilista. O budista, ele anseia, ele espera, ele faz tudo para mergulhar no não ser. Ou seja, ele procura sair do universo para cair no nada. Né? Isso é um niilismo que vem da antiguidade, vem, por exemplo, de Heráclito, né? Panta rei, né? Tudo flui, etc. Existem a saída dos estoicos, por exemplo, que é uma saída nobre, talvez a única saída nobre que exista fora da cruz do Nosso Senhor, seja o estoicismo, que é encarar com serenidade os sofrimentos e o mal que existe no mundo, sem esperança, a nossa esperança, mas com honra, com coragem. Né? Existem essas duas possibilidades, o desespero asiático, nihilista, nietzscheano, freudiano, né? A cruz, o estoicismo. Né? Então existe um problema do mal do mundo. E o maniqueísta saiu com uma outra solução. Né? Que o Chesterton explica de uma maneira genial aqui. Né? De uma maneira absolutamente genial. Porque ele compara simplesmente um monge penitente com um faquir oriental. Externamente, quando a gente vê um monge penitente e um faquir se furando de agulhas, ou se pendurado em ganchos, ou deitado numa cama de pregos, a aparência nos leva a pensar que aquilo ali é um mesmo fato, vindo de uma mesma tendência. E ele explica por que é tão diferente essas duas coisas. Como o faquir tem um desprezo da vida, porque é maniqueísta, e como o monge tem um amor à vida, porque a penitência é simplesmente uma forma dele participar dos sofrimentos do Nosso Senhor na cruz. Como que um está olhando para a cruz e o outro está olhando para o nada. E por que essa luta contra os maniqueístas é tão absolutamente fundamental? E como na época de São Tomás, e ainda hoje, ela ataca a igreja externamente e corrompe a igreja internamente. Ele usa esses dois termos: ataque externo e corrupção interna. Certo? E é exatamente nessa luta contra os maniqueus que ele pede ajuda a um velho pagão grego. E isso causa o maior rebuliço. Ele pede ajuda a Aristóteles. E essa é uma história fabulosa dentro da história da vida de São Tomás. Não vou me estender nela, mas é quando ele adota um materialismo realista de Aristóteles, né? Em que Chesterton tem uma frase fabulosa, né, em relação a isso, em relação ao mal. Deixa eu ver se ele cita, quando ele vai falar especificamente isso, ele cita um versículo do Gênesis 31, capítulo 1, que é: e viu Deus todas as coisas que tinha feito e eram muito boas. Esse é o versículo. Então ele diz, esse versículo contém uma sutileza que o pessimismo popular não consegue acompanhar, ou é muito ligeiro para ser notado. Tal sutileza encerra a tese de que não há coisas más, somente maus usos das coisas.
Se desejar, não há coisas más, apenas maus pensamentos e, essencialmente, más intenções. Somente os calvinistas podem realmente acreditar que o inferno está pavimentado de boas intenções. Não é possível ter más... essas são as únicas coisas que não o podem pavimentar. Mas é possível ter más intenções acerca de coisas boas. E coisas boas, como o mundo e a carne, têm sido distorcidas por uma má intenção chamada demônio. Mas ele não pode tornar as coisas más. Elas permanecem como no primeiro dia da criação. E agora a frase fundamental. O trabalho dos céus foi unicamente material, a criação do mundo material. O trabalho do inferno é inteiramente espiritual. Se só essa frase for gravada na mente de vocês, depois que vocês lerem esse livro, já vale a pena. Então, vocês vão ter uma dimensão, né, muito pessoal do maniqueísmo aqui. Como que o maniqueísmo ataca a gente. Hoje, quando você lê um livro, quando você lê um livro de grandes literatos, né, que são maniqueístas, né, ou desesperados, né, tipo Machado de Assis, né, estou falando de gênios da literatura, não é? Como que a gente pode cair no maniqueísmo sem sentir? Como a gente pode esquecer a cruz do Nosso Senhor sem sentir? Né? E é claro que Chesterton também fala, já estou terminando, sobre uma coisa que Santo Tomás escondeu como nenhum outro santo na igreja, que foram seus próprios milagres. Todo santo faz de tudo para esconder os próprios milagres, não é? Porque todo santo sabe, muitos expressam, não é, que os milagres não são aspectos nem sequer secundários da santidade. Eles não são importantes para identificar um santo. Milagre, quase que como se eles dissessem que milagres não tem nada a ver com a santidade. Obviamente isso é uma contradição, mas é quase que como se todos os santos nos dissessem isso. E nenhum deles nos disse isso com tanta força quanto Santo Tomás. Ele escondeu de todo mundo grande parte dos milagres que ele fez. Mas alguns ele não conseguiu esconder. Não? E vazaram para quem os presenciou e para quem depois os registrou. E é claro que tem alguns milagres que todos nós conhecemos, mas a descrição de Chesterton vale quase que como o próprio milagre, né? Tem um milagre que de um documento que ele estava escrevendo sobre a transubstanciação. Tinha um debate sobre o que é que acontecia com a hóstia quando havia a transubstanciação, e o Papa pediu a ele para escrever um documento para orientar a igreja toda. E ele sentiu o peso da responsabilidade e escreveu com muito cuidado esse documento. E antes de entregar ao Papa, ele foi ao pé de um grande crucifixo que tinha na capela do mosteiro dele e colocou o documento aos pés do crucifixo, né? E passou a rezar, pedindo a Nosso Senhor para, digamos, abençoar aquele documento, né? E aí, alguns monges indiscretos, né, estavam lá espreitando assim atrás
presenciaram a descida, né, de Nosso Senhor da Cruz. Ele teria tomado então o documento, ido a Santo Tomás e entregue o documento para ele e dito: Tomás, escreveste bem acerca do sacramento do meu corpo. E daí ele também tem um outro milagre associado, que é o milagre da levitação, né? Tem outro também milagre em que Nosso Senhor aparece para ele e oferece a Santo Tomás qualquer coisa que ele quisesse, né? E a bondade de Chester desse milagre é absolutamente extraordinária, né? E ele responde com uma ironia que só os católicos podem entender. Ele responde: desejo apenas a ti. Esse apenas é absolutamente irônico, né? E só um católico pode entender essa ironia. Chester faz uma descrição linda desse milagre, né? E alguns outros, né? E no capítulo chamado Abordagem do Tomismo, um capítulo muito pequeno, Chesterton então tenta nos fazer entender o que é o tomismo, o que é a filosofia de Santo Tomás. Esse capítulo é o capítulo, em termos da filosofia, o mais importante, um pouco mais de 10 páginas. E ele nos faz entender o que é a filosofia de Santo Tomás. Nesse capítulozinho pequenininho, que é o capítulo 6, que vai da página 127 à página 139. Aqui nós vemos um homem que entendeu a filosofia de Santo Tomás e entendeu tanto que é capaz de explicar para a gente. Então, todo mundo que fala sobre Santo Tomás e que você não entende, é porque ele não conhece Santo Tomás. Fuja dele, né? Tá certo? Ele termina o livro, vou contar o fim do livro, tá, gente? Com uma fogueira que Lutero teria feito e colocado os livros de Santo Tomás de Aquino nessa fogueira. Queimado a obra de Santo Tomás. Conta-se que o grande reformador queimou publicamente a Suma Teológica e as obras de Aquino. E com a fogueira de tais livros, este livro pode bem chegar ao fim. Dizem que é difícil queimar um livro, e deve ter sido excessivamente difícil queimar tal montanha de livros, com os quais o dominicano participara das controvérsias da cristandade. De todo modo, há algo de macabro e apocalíptico na ideia de tal destruição, quando consideramos a complexidade compacta de todo aquele levantamento enciclopédico de coisas sociais, morais e teológicas. E termina: comparado a outros livros, este é obviamente uma produção muito pequena e amadorística, mas não se destina provavelmente à fogueira, e se fosse jogado lá, não deixaria nem mesmo uma greta discernível na massa de novas e magnificentes obras que são hoje diariamente dedicadas à filosofia perenes, à filosofia eterna. Então, certamente o leitor sairá do livro não só entendendo mais sobre Santo Tomás de Aquino, como entendendo mais sobre os inimigos da igreja, certo? E como lutar contra eles. E como Santo Tomás de Aquino é tão importante para nós, para entender e lutar contra esses inimigos. Por isso ele é chamado doutor comum. O que significa isso? É um doutor da igreja que tem resposta para todas as nossas questões. Doutor comum. Qualquer doença nossa, ele tem a cura.
Não é à toa que esse nome foi dado para ele, um doutor comum. Foi adotado pelo Concílio de Trento como o teólogo da igreja. Certo? Então, espero que vocês gostem do livro e apreciem a obra de Chester. Se não conhecem outros livros de Chester, passem a conhecê-los, porque vale muito, muito a pena. Certo? Muito obrigado.